Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem informação importante no Vasco, que contratou nos últimos dias um escritório chamado Mudrovich Advogados, com sede em Brasília. Esse escritório vai cuidar de toda a participação da reestruturação da Vasco SAF. Entre outras obrigações, o escritório atuará como um advisor em assuntos estratégicos sobre o tema, além da relação com possíveis interessados na compra da Vasco SAF. Quero te contar agora sobre o momento de Yannick Bolasie, atacante congolês, 35 anos de idade, uma das referências do Criciúma, que já vai até aqui se salvando da zona do rebaixamento. O contrato do Bolasie acaba em dezembro e ele já afirmou que pretende continuar no futebol brasileiro. A partir daí, uma chuva de sondagens / propostas. Dá para contar que o Grêmio é o maior dos interessados. Chegaram a especular que o Cruzeiro também estava atrás do atleta, embora o Cruzeiro não confirme. Além desses dois, Vitória, Sport, Ceará, Novo Horizontino e Goiás buscaram informações do atleta. Bolasie, que gostaria de se mudar para um time da primeira divisão e com ainda mais torcida e com expectativa de títulos na próxima temporada. O Criciúma entra no Campeonato Brasileiro brigando para não ser rebaixado. Só para completar em relação ao Bolasie, 28 partidas desde que foi contratado, 6 gols e 4 assistências. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário e já registra o seu pensamento, beleza? Rafael Paiva projetando mudanças contra o Bahia. Verratti chama a atenção de geral, dá aquele choque de realidade e desperta o elenco cruzmaltino. 2 jogadores do Vascão convocados para a seleção brasileira sub-20. Bolasie faz declaração surpreendente sobre o Vasco da Gama. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like nesse vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Vamos lá, informações deste sábado importante, o elenco cruzmaltino que voltou nesta sexta-feira, se representou no CT Moacir Barbosa para aquele recovery, aquela recuperação, e hoje treino com foco máximo, foco total para essa partida importante segunda-feira. O Vasco pode chegar a 43 pontos e afastar de vez qualquer perigo ali em relação à zona do rebaixamento, até porque o assunto, o discurso é classificação para a Libertadores, para a pré-Libertadores. Daqui a pouco eu vou falar o motivo desta narrativa, deste discurso internamente no Vasco. Mas, de fato, 43 pontos até por um recorte ali na tabela do Brasileirão, alguns matemáticos falando em 42, 43, 44, 45, enfim. Mas o importante é pontuar, o importante é chegar a esses 43 pontos, principalmente o fator casa, São Januário, ingressos mais uma vez esgotados, a torcida do Vascão sempre dando um show. Vamos aqui falar sobre mudanças projetadas pelo técnico Rafael Paiva. Para o jogo contra o Bahia, Ryan e GB disputam a vaga de Verratti, enquanto Sforza desponta como substituto do volante Hugo Moura. As pontas também seguem indefinidas, com Leandrinho e Maxime Domingues podendo ganhar a vaga do Puma Rodrigues e do Emerson Rodrigues. Quero saber a sua opinião, daqui a pouco vou explicar para você o motivo até mesmo do Puma entrar na vaga do Paulo Henrique. Então, por isso, essas pontas aí seguem indefinida, até porque o PH, o Paulo Henrique, é dúvida para esse jogo. Paulo Henrique, como o próprio técnico Rafael Paiva trouxe a informação na última coletiva, está com aquela gripe, né? Ainda é dúvida. O lateral direito que foi substituído no primeiro tempo na partida contra o Cuiabá. Paiva que revelou, essa questão dele ainda não está 100%, então o PH segue sendo dúvida para a partida de segunda-feira contra o Bahia. Esperamos que o jogador esteja 100%. Vamos com isso à provável escalação, pelo que o técnico vem ensaiando para esse jogo, inclusive vai hoje preparar o time no treinamento no CT Moacir Barbosa. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor e Léo na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Sforza e Matheus Carvalho fazendo primeiro e segundo volante, Coutinho no meio de campo
e as pontas seguem definidas. Se ele vem o Emerson Rodrigues ou o Leandrinho, ou Puma ou Maxime Domingues. Quero saber, torcedor, a sua opinião. E ali, como centroavante, GB ou Ryan no lugar do Verratti? É muito importante a sua interação aqui no chat. Falando sobre as mudanças projetadas, né, uma decisão que o técnico Rafael Paiva tem a tomar, já que tem esses dois desfalques importantes, tratando do Hugo Moura e do Verratti para o elenco cruzmaltino no jogo de segunda-feira. Vamos falar aqui alguns detalhes sobre a equipe do Bahia, uma das apurações que nós tivemos já para esse jogo, conversando com alguns amigos da imprensa que cobre o dia a dia do Bahia. Recentemente eu falei com alguns que o campeonato do Bahia, depois aí de vir o Grupo City, essa reformulação que aconteceu no Bahia esse ano, estava inclusive ano passado, brigou para não cair, conseguiu ali junto com o Vasco na última rodada se salvar no Campeonato Brasileiro. O Bahia que esse ano vem de fato também lutando ali, brigando na parte de cima da tabela. E conversando, o objetivo principal não era nem disputar ali a questão do título, porque o título já está ali. Fortaleza, Botafogo, Palmeiras estão nessa disputa do título. Já o Bahia é a classificação para a Libertadores. Então, o time baiano vem para o Rio de Janeiro, chega ao Rio de Janeiro com esse objetivo. Então vai ser um jogo difícil. O Rogério Ceni costuma colocar um elenco em campo para propor o jogo. Por exemplo, o Bahia, ele veio ao Rio de Janeiro recentemente, no primeiro turno, e conseguiu vencer o Botafogo. Ganhou o Botafogo no estádio Newton Santos. No momento que o Botafogo conseguiu ali, até mesmo por opção do Arthur Jorge, colocar na ocasião o Alexandre Barbosa de centroavante. O jogo estava 1-1. Numa ação de desespero do técnico Botafogo na ocasião, apostou o Barbosa como centroavante e acabou levando o gol da vitória, sofrendo o gol da vitória do Bahia na ocasião. Foi até uma jogada de contra-ataque, um espaço do Depenha com o Rato, que acabou conseguindo se infiltrar na zaga do Botafogo e fazer o gol da vitória na ocasião. Então tem que ter cuidado com os espaços, tem que ter cuidado com os contra-ataques. O Bahia é um time que propõe, então acaba tendo espaços para o Vasco poder tocar a bola, criar jogadas. Então vai ter que ter uma boa estratégia, o Paiva vai ter que promover uma boa estratégia para conseguir com certeza esses 3 pontos. O Bahia, que nesse momento tem 46 pontos, é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhando esse jogo, chega a 43, fica a 3 pontos do Bahia, encosta ali no G8, encosta ali no G7, no G8, então é importante demais essa vitória. O Bahia também, por sinal, é o time que tem 34 gols sofridos como dos 34 gols sofridos no campeonato, 25 aconteceram nas condições de visitante. Tem 73% de gols tomados como visitante. Então, é a defesa, uma das defesas mais vazadas no Campeonato Brasileiro, se tratando quando o Bahia vem como visitante. Então, importante aproveitar também essa falha no setor defensivo do Bahia. Galera, informação, 2 jogadores do Vascão convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, Ryan e Felipe Gabriel, portanto, à disposição do técnico Ramon Menezes. Os jogadores vão se apresentar em Teresópolis, na Granja Comari, estão à disposição, né? São um dos 23 atletas convocados pelo Ramon. A apresentação dos atletas está marcada para o próximo dia 11 de novembro. Os jogadores ficarão concentrados na Granja até o dia 19 de novembro. Galera, vamos falar aqui sobre o Verratti, aquele choque de realidade, aquele alerta, chamar atenção, sabe? Colocar os jogadores ali no bastidores ali, despertar, trouxe ali nos bastidores da Vasco TV algo muito importante. Ele fala o seguinte: hoje temos que ganhar para brigar por uma pré-Libertadores, porque é isso que nós merecemos. Temos 9 finais, mais uma Copa do Brasil. Da mesma maneira que viemos jogando, hoje tem que jogar desta maneira. Então essa vitória com o gol do Hugo Moura passou pela fala do Verratti. Chamar atenção mesmo, abrir a mente desses jogadores, colocar essa visão para os jogadores, a importância de ano que vem jogar uma pré-Libertadores, se classificar
por uma fase de eliminatórias da Copa Libertadores. O Verratti merece muito essa oportunidade de jogar uma Libertadores com a camisa do Vasco. Então tem que ter esse choque de realidade, tem que ter esse despertar dentro do elenco. Parabéns aí ao Verratti. Passando aqui do Verratti, vamos falar sobre outro atacante, o Bolasie, jogador francês, chamou a atenção, mandou essa, se declarou ali o Vasco. Ele diz: eu conheço o Vasco faz muito tempo, por causa do Edmundo. Eu nunca joguei contra ele. Conheço a faixa e conheço o time. Então, se ele conhece a faixa, o Bolasie conhece a história, né? O Vasco tem a história mais bonita do futebol mundial. Ele conhece a luta do Vasco contra o racismo, contra o preconceito. É o time, de fato, da inclusão. Então, a história do Vasco é sendo reconhecida aí, um atacante internacional. O Bolasie que falou, né, que quando ele joga contra o Vasco, é a mesma sensação e expectativa que ele tem quando jogava contra o Arsenal na Premier League. Por isso que ele faz aquela provocação, ele inclusive fez gol contra o Vasco, mas ele diz: eu respeito e gosto muito do Vasco, do Brasil, da história, gosto muito deles, gosto de quando jogo contra o Vasco, é o meu jeito de ser. Então, parabéns aí ao Bolasie pela declaração, por esse amor incondicional aí ao Vasco. E sabe, tem vaga no Vasco, galera? Coloca aí nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Então é isso aí, torcedor Cruz Maltino. Será que o Bolasie está cavando uma vaguinha aí no Vasco na próxima temporada, né? O jogador aí que não deve permanecer no Criciúma, para a próxima temporada e pode aparecer aí em qualquer clube da Série A, né? Ele tem essa preferência por continuar na Série A e ele gostaria de se mudar para um clube maior, né, como disse aí o nosso amigo Jorge Nicola na informação. Então, eu acho que caberia muito bem no Vasco. Ele é um bom jogador, né, e chegaria muito bem ali para brigar por titular. Acho que nem brigar, acho que seria titular, contando aí com esses jogadores que o Vasco tem atualmente, que muitos deles ali não corresponderam tão bem com as expectativas. Eu acho que o Bolasie, se chegasse mesmo aí para o Vasco, seria de bom tamanho.